Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, para você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, o Espírito Santo como fonte de água viva, vou falar bem rapidinho para vocês entenderem. A primeira vez que isso vai aparecer na Bíblia é Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas. E esse verbo pairar é aquilo que a pomba faz com os filhotes no ninho, que a galinha faz com os ovos. Pairar é repousar. Por que o Espírito pairava na criação? Porque o Espírito Santo coloca ordem na desordem, beleza na feiura e transforma o caos em cosmo. Então nós queremos pedir que o Espírito Santo paire sobre você, que Ele coloque ordem em toda desordem da sua vida, que Ele transforme toda feiura em beleza e que Ele transforme todo o caos em cosmo na sua vida. Mas hoje nós vamos dar uma catequese sobre a questão da água. Eu quero começar com vocês no Salmo 41 da Bíblia Ave Maria, 42 da Bíblia de vocês. E o Salmo vai dizendo assim: como a corça anseia pelas águas, minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Primeira coisa, queridos, a corça é um animal que só pode saciar a sede com água limpa. Se ela beber água suja, ela vai acabar morrendo, porque somente a água limpa pode matar a sede dela. A sua vida e a minha vida é a mesma coisa. Dentro de você tem uma sede de felicidade, uma sede de paz, uma sede de alegria, uma sede do infinito, que só existe uma água capaz de preencher essa sede. Se você procurar nas águas salobras do mundo, na água do ter, do poder e do prazer, não dá para preencher vazio com vazio. Assim como somente a água pura pode saciar a sede da corça, somente uma água pura tem poder de saciar a sede que tem dentro de mim e dentro de você. A sede de felicidade, a sede de paz, a sede de esperança, a sede de amor. Só existe uma água que pode preencher, a água que emana do peito aberto de Jesus na cruz. E essa água é o Espírito Santo. O segundo texto que eu quero mostrar para vocês, depois vocês podem pegar esse texto em cada coisa da Bíblia de vocês e deixar anotado embaixo. Eu peço que o pessoal anote no vídeo do YouTube os textos. É Isaías 44, versículo 3, quando a palavra de Deus diz assim: porque derramarei água sobre o solo sequioso, e eu farei correr água sobre a terra árida. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus rebentos. O que o profeta Isaías está falando para nós? Queridos, assim como a terra sem água, ela fica petrificada, o nosso coração sem a água da graça de Deus se torna num coração de pedra. Isaías está prometendo: derramarei água sobre o solo sequioso. Talvez o seu coração está seco, está amargurado, cheio de amargura, cheio de angústia, como a terra árida, como um deserto seco. Há uma promessa: eu vou derramar água sobre essa terra árida. A terra sem a água fica petrificada. O nosso coração sem a água da graça, sem a água do Espírito, se torna num coração de pedra. E eu não sei como que está o seu coração, qual é a secura que você tem dele. Talvez o seu coração está seco, sem esperança, seco por causa das mágoas, por causa do ódio, por causa da decepção que você passou. Nessa noite o Espírito Santo quer derramar a água sobre essa terra seca, sobre essa terra árida, e transformar esse coração que você tem. O terceiro texto da Escritura que eu quero mostrar para vocês é Ezequiel 36, versículo 25, aonde a palavra vai dizer, Ezequiel 36, 25: derramarei sobre vós águas puras e vos purificarei de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aqui está o terceiro versículo sobre a água que eu quero usar para vocês. Porque derramarei sobre vós águas puras. Para que serve a água? Para limpar toda a sujeira da nossa vida. Deus está prometendo que Ele vai derramar uma água para purificar e tirar de você toda impureza e toda abominação. Queridos, o que é impureza? Tudo aquilo que é impuro na sua afetividade, na sua sexualidade. Aí está uma coisa bela: quando o ser humano é banhado na água viva do Espírito, quando ele é purificado, a impureza cai por terra, a pornografia cai por terra, o adultério cai por terra, a fornicação cai por terra, as práticas homossexuais caem por terra. Quem é banhado na água viva do Espírito recebe a purificação
purificação de toda impureza. E a coisa mais bela, de toda abominação. O que Deus abomina? Primeira coisa abominável, a idolatria. Sabe o que você aprende? Quando você é lavado na água do Espírito Santo, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida sai. Tudo aquilo que é abominável na sua vida sai, porque o Senhor troca o coração de pedra e te dá um coração de carne. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Purificar é por fora, trocar o coração é por dentro. Quando o homem é banhado na água viva do Espírito, Deus muda ele por fora, mas Deus também transforma ele por dentro. Hoje eu pregava para os irmãos aqui em Ponta Grossa e eu falava que tem 2 tipos de conversão. A primeira, Deus tira você do mundo. A segunda, Deus tira o mundo de você. Purificar a impureza e a abominação é por fora, trocar o coração é por dentro. Quando você é lavado na água viva do Espírito, Deus purifica você por fora, mas transforma você também por dentro. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Quarto texto da Escritura, queridos, que traz sobre a água, é Ezequiel 47. Eu não vou ler o texto todo, só vou pincelar algumas coisas para vocês. Ezequiel 47, versículo 1, e vale a pena vocês conferirem esse texto. Ele reconduziu-me, ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteira ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse... Perdão, gente, eu errei aqui, é Ezequiel 47, eu falei Ezequiel 44, é Ezequiel 47, versículo 1. Reconduziu-me então à entrada do templo, e eis que águas jorravam do limiar do edifício na direção do oriente, porque a fachada do templo que olhava para o oriente, essa água escorria do lado direito do templo. Presta atenção, queridos, a água escorria do lado direito do templo ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte, contornou-me o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão e mediu 1000 côvados, e fez-me passar a água que me chegou aos tornozelos. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água que subiu até os joelhos. Mediu 1000 côvados que me fez atravessar a água que atingiu os meus quadris. Mediu ainda 1000 côvados, e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo que a água tinha crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não podia passar senão a val. Eu não vou continuar, só vou dizer para vocês interessante. Primeiro, a água jorrava do lado sul do templo. O que é o lado sul do templo? É uma coisa, gente, apagou a luz. Essa prova que a nossa vida sem o Espírito Santo vira treva, com ela fica iluminada. Aleluia. Tem um sanguíneo testemunho de Jeová aqui que apagou a luz. Eita, meu Deus, pega ele, Nossa Senhora, pega ele. Veja, queridos, preste muita atenção nisso. A água corria do lado direito do templo. O que é lado direito do templo? Para vocês entenderem, o Antigo Testamento só pode ser lido com a luz do Novo. O templo do Novo Testamento é o corpo de Jesus. A água corria do lado direito, é o peito aberto de Jesus na cruz. Quando o soldado furou o peito de Jesus do lado direito, correu sangue e correu água, para dizer para você que o templo agora é o corpo de Jesus. A água que jorra do peito aberto, do lado direito de Jesus. E aí tem uma coisa bonita para vocês. Primeiro o profeta vai dizer que a água tocou o tornozelo. Para que serve o tornozelo? Para você se levantar, para você ficar de pé. Aí está a primeira coisa. Quem é banhado na água do Espírito se levanta. Quem é banhado na água do Espírito fica de pé. Deus não criou você para ficar prostrado, derrotado, jogado para baixo. O único ser derrotado é Satanás. Quando você é tocado pela água do Espírito Santo, você se levanta. Por isso que a água vai até o tornozelo. O tornozelo é para firmar você, é para te levantar, é para te colocar de pé. Eu não sei como que está a sua vida que está me acompanhando, mas a água do Espírito Santo quer levantar você hoje. O Espírito Santo quer colocar você de pé, porque você não nasceu para ficar prostrado. Recebe essa água viva que levanta você. A segunda coisa interessante, a água depois tocou o joelho. Para que serve o joelho? Para duas coisas: para dar flexibilidade e para dar sustentação. Quando a água do Espírito Santo toca o seu joelho, o Espírito Santo sustenta você e te dá flexibilidade, equilíbrio na vida. Não adianta apenas se levantar, tem que se sustentar.
Tem muita gente que se levantou, mas porque não se sustentou, caiu de novo. Ficou um tempo de pé e retornou para o pecado, para a dependência química, para o álcool, para a prostituição, para a vida errada, para o homossexualismo. Então, muito mais do que levantar você, a água do Espírito quer sustentar você. Não adianta se levantar, tem que sustentar. Deus não quer saber como você começou sua carreira, Deus quer saber como você vai terminar a carreira. Começar é de muitos, perseverar é de santos. Não adianta começar se você não tiver perseverança. Por isso, se você já permitiu a água do Espírito tocar o seu calcanhar, permita ela tocar o seu joelho. Se ela levantou você, permita o Espírito Santo te dar perseverança. Não volte atrás. A coisa mais bela, o joelho também serve para dar flexibilidade. O que é flexibilidade? Equilíbrio na vida. Está cheio de gente desequilibrada dentro da igreja, porque a pessoa foi tocada pela água, se levantou, mas não teve equilíbrio, e quem não tem equilíbrio vai cair novamente. Então eu peço a você, permita o Espírito Santo te levantar, te sustentar e te dar equilíbrio. Equilíbrio no falar, equilíbrio no agir, equilíbrio em tudo. A nossa vida em tudo precisa de equilíbrios, queridos. A terceira coisa, a água tocou na cintura. O que é a água tocar na cintura, meus irmãos? A cintura serve para você mudar a direção. Eu estou aqui reto e eu posso fazer isso, ó, virar de um lado para o outro, por causa da cintura. Sabe o que você aprende? O Espírito Santo te levanta, te sustenta, te equilibra e muda a direção da sua vida. Eu não sei como você está hoje, mas independente da situação que você está passando, o Espírito Santo quer levantar você, sustentar você, equilibrar você e mudar a direção da sua vida. Permita o Espírito Santo hoje mudar a direção da sua vida. Permita o Espírito Santo mudar. O que é mudar a direção da sua vida? Talvez você use a droga, por exemplo. O Espírito Santo levanta você, sustenta você, equilibra você, mas muda você da direção da boca de fumo. Você tem que sair da direção da boca de fumo. Talvez você é viciado na bebida. O Espírito Santo levanta você, sustenta você, equilibra você, mas tem que mudar você da direção do boteco. Que se você voltar para o boteco, os amigos do Mé, você vai voltar a beber. Talvez você é um viciado no tigrinho. Você é um viciado nas bertas da vida. Se você não quer sentar no colo do tigrão porque está viciado no tigrinho, aprenda uma coisa. O povo está rindo aqui, mas é pura verdade, aleluia. Aprenda uma coisa no seu coração. O Espírito Santo te levanta, te sustenta, te equilibra e tira você da direção do tigrinho, da direção das bertas, da direção das loterias. Você, como pai de família, não pode estar gastando o seu dinheiro em jogo, perdendo o seu dinheiro com jogo, pelo amor de Deus. Então veja bem, você e eu precisamos mudar a direção da nossa vida. Por isso que a água tocou na cintura do profeta, porque o Senhor te levanta, o Senhor te equilibra, o Senhor te sustenta, mas a água viva do Espírito muda a direção da sua vida. Se você caminhava na direção do inferno, você caminha na direção do céu. Caminhava na direção do boteco, agora na direção da igreja. Caminhava na direção da novela, agora na direção da novena. Caminhava na direção do centro espírita, agora na direção da igreja. Caminhava na direção do inferno, agora você caminha na direção do céu. Aleluia. Porque o Senhor te levanta, te sustenta, te equilibra e muda a direção da sua vida. Eu quero pedir essa água viva que vem sobre você hoje e que ela mude a direção da sua vida. E a quarta coisa que aqui o texto está dizendo, que o profeta mediu mais 1000 metros e que era um rio que ele tinha que atravessar a nado, porque o rio transbordou. Sabe o que você aprende? Deus te levanta, te sustenta, te equilibra, muda a direção da sua vida para que você possa transbordar na graça. O que é transbordar? Você vai ser canal da graça na vida de outras pessoas. Quando o Senhor levanta alguém da depressão, Deus vai usar essa pessoa para ajudar depressivo. Quando Deus levanta alguém da bebida, vai usar você para ajudar cachaceiro. Quando Deus tira você das drogas, Ele te usa para ajudar dependente químico. Quando Deus levanta você da ansiedade, Ele te usa para ajudar pessoas ansiosas, porque Ele te levanta, te sustenta, te equilibra, muda a direção da sua vida e faz você transbordar na graça. O que é transbordar na graça? Ser canal da graça na vida de outras pessoas. Meu irmão e minha irmã, o Senhor quer fazer essa obra na sua vida hoje. O quinto texto da Bíblia que eu quero ler com vocês é o Evangelho de João, capítulo 4, a passagem da Samaritana, meus queridos, versículo 13. João capítulo 4, versículo 13. Olha o que Jesus vai falar para mim e para você nessa palavra.
João 4,13. Respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. A mulher suplicou: Senhor, dai-me dessa água para eu já não ter que vir aqui tirá-la. Querido, presta atenção. Jesus está dizendo: quem beber dessa água, para a samaritana terá sede. Qual era a água que a samaritana bebia? A água do prazer. Ela tinha 5 maridos, que tinha não era dela. Aquela mulher procurava nos homens saciar a sede de ser feliz, a sede de ser amada. Só que essa sede só tinha alguém capaz de saciar ela: aquele que nos veio dar água viva. Queridos, veja, 5 maridos, o que você tem não é seu. 5 mais 1, 6. Jesus é o 7º, que chegou para dar ela uma água que nunca mais ela vai procurar fora, o que só Deus pode dar. Existe uma sede de ser amado no seu coração, uma sede de ser feliz no seu coração, que só existe alguém capaz de saciar a água viva do Espírito Santo. Quanto jovem, eu vou rasgar o verbo com vocês, quando o homem procura o adultério, ele está procurando saciar a sede de ser feliz. Essa sede não é o adultério que vai dar, é só o Espírito Santo. Quando o jovem procura a droga, a bebida, a pornografia, ele está querendo saciar a sede. Aprenda no coração de vocês: atrás de um copo cheio há sempre um coração vazio. Quando você passa na beira dos botecos que vê o copo cheio, é porque o coração está vazio. E Jesus está dizendo: quem voltar a beber dessa água, dessa cerveja, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Só tem uma água, meu irmão, que pode saciar a sua sede. Só existe uma água que pode saciar a sua sede de ser feliz, a sua sede de ser amado. Meu irmão, você pode namorar as mulheres mais belas do mundo, que elas nunca vão saciar a sua sede. Meninas, vocês podem namorar os homens mais bonitos do mundo, ninguém vai saciar a sede de ser feliz, a sede de ser amada do seu coração. Só existe uma água capaz de matar a sua sede, e quem beber dessa água jamais terá sede, porque essa água tem um nome: Espírito Santo de Deus. E a quinta passagem que quero mostrar para vocês é o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. João 7, 37. O texto da Escritura diz assim: no último dia, que é o principal dia da festa, Jesus estava de pé e clamava. Se você lê a Bíblia de Jerusalém, diz que Jesus dava um grito. Uma tradução diz que Jesus berrava. Olha que tradução forte: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Eu vou repetir: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus não tinha sido glorificado. Meu irmão, quem tiver sede, venha a mim e beba. Qual é a sua sede? A sede de ser amado, a sede de ser feliz, a sede de ter uma vida em paz, de ter um bem-estar. Essa sede só existe um que pode te dar, só existe um que pode te saciar. E essa sede só Jesus pode saciar ela, te dando a água viva do Espírito Santo. E aquele que crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. É o que Ezequiel diz: você vai transbordar, que você bebe dessa água e vai levar ela para outras pessoas. Deus te levanta, te sustenta, te equilibra, muda a direção da sua vida, te faz transbordar, e você vai transbordar de graça na vida de outros. Eu vou te dar um exemplo de Nossa Senhora. Ela levantou, foi para a casa de Isabel, e ela cumprimentou Isabel. Isabel ficou chapada do Espírito Santo, porque Maria estava tanto transbordando, que apenas o cumprimento da Virgem Maria batizou Isabel e João Batista no Espírito Santo. Maria não era cheia, ela estava transbordando da água viva do Espírito. Que você que está me assistindo, que vai me assistir, você possa transbordar dessa água, a ponto que você cumprimentar alguém, a pessoa sinta a unção da água que tem em você. Do seu interior manarão rios de água viva. Jesus falava isso
dizendo-se ao Espírito Santo que seria dado, porque não tinha sido dado, porque Jesus não foi glorificado. E qual é a novidade que eu vim te dizer? Hoje, Jesus pode te dar esse Espírito Santo, porque Ele já foi glorificado, Ele já morreu na cruz, Ele já ressuscitou, Ele já subiu ao céu. E o parágrafo 677 do Catecismo me garante que Jesus subiu ao céu e me garante uma permanente efusão do Espírito Santo. Ele subiu ao céu e garante para você um banho na água viva do divino Espírito Santo. Ele quer te banhar, Ele quer saciar a sua sede, Ele quer te levantar, Ele quer te equilibrar e Ele quer transformar o seu coração nessa água viva. Aleluia. Então eu vou recapitular para você, para citar um versículo do Apocalipse. Primeiro, você é como uma corça, só a água limpa pode saciar a sua sede. Número 2, a terra sem a água fica petrificada, o seu coração sem a água da graça vira um coração de pedra. Número 3, derramarei sobre vós águas puras e vos purificarei de toda impureza e de toda abominação, e eu tirarei o coração de pedra. Essa água purifica você por fora, mas ela muda você por dentro. Número 4, segundo Ezequiel, ela toca no seu tornozelo porque ela te levanta, ela vai para o seu joelho que ela te dá sustentação e equilíbrio, ela vai na sua cintura porque ela muda a direção da sua vida, aleluia, e ela te faz transbordar, você vai ajudar outras pessoas. Número 4, Jesus disse à samaritana, quem beber dessa, número 5, perdão, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. A samaritana procurava nos homens algo que só Jesus podia dar para ela, e talvez você está igualzinho a samaritana, procurando no namoro, procurando no sexo desregrado, procurando na bebida, procurando no tigrinho, procurando nas bertes, procurando na vida errada, nos botecos, nas farras, nos funk da vida, nos axé, nas Lady Gaga, nas Madonna da vida, algo que só Jesus pode dar para você, meu irmão. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. E a quinta coisa, João 7,37, Jesus vai dizer o que para o povo, meus queridos? Quem tiver sede, venha a mim e beba. E o que Ele vai dar para você? Uma água viva, uma água pura, que você vai manar rios de água viva de dentro de você. E a palavra vai terminar dizendo uma coisa linda para vocês. No livro do Apocalipse, que é a revelação de São João, tem 3 textos sobre a água que eu queria pegar para vocês para finalizar. Apocalipse 7, versículo 16, diz assim, quando está falando da visão do céu. Apocalipse 7,16, já não terão fome, já não terão sede, nem sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Um dia nós estaremos na glória, e o Cordeiro vai levar eu e você na fonte das águas vivas, e Ele vai enxugar toda lágrima dos seus olhos. Se você está chorando agora, permita o Cordeiro banhar você na fonte das águas vivas. Segundo texto do Apocalipse sobre isso, é o livro do Apocalipse, capítulo 21, lá no versículo 8, Apocalipse 21, versículo 6, está pronto, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, e a palavra diz, a quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. A quem tem sede, eu darei gratuitamente. Essa água é de graça, você não tem que pagar nada, meu irmão. Só basta você dizer para Ele, Senhor, eu tenho sede, sacia a minha sede, Senhor. Eu tenho sede de ser feliz, eu tenho sede de ser santo, eu tenho sede de ser amado, eu tenho sede. E Ele vai dar gratuitamente de beber da fonte da água viva para você. E o último texto, Apocalipse capítulo 22, você vai se surpreender. Versículo 17 diz assim, o Espírito e a esposa dizem vem, porque aquele que ouve diz também vem, e aquele que tem sede venha, e o homem de boa vontade receberá gratuitamente da água da vida. Eu comecei no Gênesis e terminei no Apocalipse,
para dizer para você que o Espírito Santo é a fonte da água capaz de saciar sua sede. Não procure na bebida, desculpa eu rasgar o verbo, não procure na água ardente o que só a água viva pode te dar. Não procure no prazer do sexo desregrado, seja homem com homem, mulher com mulher, solteiro com solteiro, homem casado com outra mulher. Não procure na fonte do prazer e a felicidade, que só a água viva é a fonte da sua felicidade. Não procure no ter, na jogatina, no sonho de ficar rico, preencher, porque riqueza nenhuma preenche você, só o Espírito Santo preenche você. E se você está amargurado, triste, depressivo, nós temos a solução: água viva do Espírito Santo. Se a solidão tomou conta de você, nós temos uma solução: a água viva do Espírito Santo. Se a decepção tomou conta de você, a solução: água viva do Espírito Santo. Se você está desanimado, água viva do Espírito Santo. E eu termino te dizendo na passagem de Ezequiel: ele te levanta, te sustenta, te equilibra, muda a direção da sua vida e faz você transbordar da graça divina. Eu não sei como você está me acompanhando agora, mas se você puder, aumenta o volume desse telefone, fecha seus olhos. Se quiser ficar de joelho, se ajoelhe agora, que nós vamos pedir que essa água viva venha banhar você nessa hora. Aonde você estiver, fecha teus olhos e abra seu coração. Aumenta esse volume aí agora, meu irmão, porque o Espírito Santo quer ser derramado sobre você agora. Do peito de Jesus correu sangue e correu água. Ali nasceu a igreja, ali nasceu o sacramento. A água é o Espírito Santo, o sangue é a salvação. A água é o sacramento do batismo, o sangue é a Eucaristia. E eu quero te pedir agora, Jesus, sobre todas as pessoas que nos assistem agora, derrama a sua água viva, derrama a sua água pura agora. Fecunda esse coração, Senhor. Pessoas como a samaritana, procurando no prazer algo que só o Senhor pode dar, preenche agora. Pessoas procurando, Jesus, na bebida ou nas drogas, algo que só o Espírito Santo pode dar, Jesus. Esse meu irmão, essa minha irmã que já foi embriagado da água ardente, embriaga ele agora da água viva do teu Espírito Santo. Derrama agora a tua Shekinah, derrama agora a tua unção, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, aquela que é a esposa do Espírito Santo. Eu te peço agora, Jesus, que pela intercessão dela, a água viva seja derramada sobre cada pessoa que tem sede agora. Senhor, sacia a nossa sede agora, sacia a sede de cada jovem, cada mulher, cada homem, cada pai de família que me escuta agora. É a tua palavra que diz: derramarei sobre vós águas puras e vos purificarei de todas as vossas abominações e de toda impureza. Purifica, Senhor, purifica a nossa mente da impureza, o nosso olhar da impureza, a nossa sexualidade de toda impureza. Purifica-nos de toda abominação, tira toda a idolatria da nossa vida, toda falsa doutrina, toda contaminação espiritual. Banha o teu povo, Jesus, na sua água viva nessa hora. Senhor, como a corça anseia pelas águas, como a corça tem sede das águas limpas, a nossa alma tem sede de ti, Senhor. Sacia a nossa sede nessa hora. Espírito Santo, derrama a sua água viva, derrama a sua água pura sobre pessoas que têm depressão, pânico, ansiedade, Senhor. Lava essas filhas, esses filhos na água viva do teu amor agora. Senhor, eu te peço pelas pessoas que têm com câncer, que estão cansadas, abatidas, que desistiram por causa da quimioterapia, da radioterapia. Lava na sua água viva, Senhor, e traz a cura desses nódulos cancerígenos nessa hora. Pessoas desanimadas, cansadas, abatidas, Senhor, levanta elas agora e banha elas na sua água viva, na sua água pura. Senhor, batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos o teu Espírito Santo agora. Vem água viva, vem água pura, vem fecundar o nosso coração nessa hora. Nós queremos a tua presença. Batiza, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Eu preciso dessa experiência. Cada irmão que está nos assistindo precisa. Derrama a sua água viva, Senhor, como a corça suspira pelas águas, a nossa alma suspira por ti. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem água viva, vem água pura, vem fecundar o nosso coração. Eu peço por essa mãe desesperada, Espírito Santo,
lava ela na sua água viva agora. Eu peço para os jovens com pensamento de suicídio, lava na sua água viva agora. Jovens viciados na bebida, embriaga da água viva e liberta da água ardente nessa hora. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, solta a voz, canta conosco, batiza-me Senhor com teu Espírito. Batiza-me.